O mercado da NBA está muito movimentado porque a janela de trocas da NBA está acabando. Temos mais 2 dias para muito acontecer e nós vamos filosofar um pouquinho sobre o que está acontecendo na NBA nesse Basquetebol Bulletin. Se liga aí! Salve, salve, galerinha do área, Diego Silva para mais um Basquetebol Bulletin e hoje eu tô aqui para um bate-papo com vocês sobre o mercado da NBA, que, galera, a janela de transferência se encerra daqui 2 dias e muito pode acontecer. Tivemos aí a troca do Knicks com o Mavs e ainda tem o Anthony Davis pensando para onde vai, ou melhor, o New Orleans Pelicans pensando para onde manda o Anthony Davis. Então vamos lá, você começou a assistir esse vídeo agora, já se inscreve no canal, vai assistindo, curtiu o conteúdo, deixa o like no final do vídeo, se achou tudo interessante, compartilha, que isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e ajuda o canal a continuar crescendo, beleza? Então bora lá, vamos filosofar sobre NBA. Galera, é o seguinte, olha lá, o Porzingis foi para o Mavs e os fãs do Knicks estão pé da vida. O Anthony Davis fez aí pelo menos 7 franquias da NBA se mexerem para poder contar com o maior big man da NBA. Estamos falando aqui do mercado da maior liga de basquetebol profissional do mundo. E galera, eu garanto para vocês que isso chamou mais atenção de muita gente do que a final do Super Bowl no último final de semana, porque é o momento que a NBA se mexe e os fãs começam a pensar o que vai acontecendo mais pra frente. Para vocês terem uma ideia, nessa troca do Knicks com o Mavs, o Sports Day, um website dos Estados Unidos, coloca Luka Doncic e Kristaps Porzingis como a reedição da dupla Dirk Nowitzki e Steve Nash no Mavs. Galera, olha o peso desses dois nomes. Estamos falando do jogador queridinho da NBA nesse momento. Estamos falando do jogador queridinho da NBA no momento, Luka Doncic, que é um jogador que, galera, aos 19 anos, arranca suspiros onde vem. É o segundo jogador mais novo na história da NBA a ter um triplo-duplo. É um jogador que, antes de chegar da NBA, ele já era MVP da Euroliga e da Liga ACB, da Liga Espanhola de Basquetebol. Então não é qualquer jogador. É um jogador super versátil, arremessa de qualquer lugar da quadra. É um jogador de 2,1 metros. Não. E, galera, ele é muito bom. Ele é muito versátil, muito criativo e aos 19 anos pode-se dizer que já é um clutch no Mavs. Nessa troca aí, o Mavs se livrou de, pelo menos, além dos outros jogadores, de DeAndre Jordan, que já era um jogador ali que não tinha gostado muito de como vinha jogando com o Luka Doncic, e rolou até no começo da temporada um certo boicote ao Doncic, não querendo passar bola e tudo mais. Tem até um lance de uma disputa de rebote que o Doncic baixa a cabeça e fica meio tipo, não, o que eu tô fazendo aqui? Mas ele continua lá todo sorridente, afinal é um jogador de 19 anos jogando na liga de basquetebol mais famosa do mundo. Aí você tem a adição do Porzingis, que é um jogador sensação também, apesar da lesão do joelho, não vai jogar essa temporada. Mark Cuban já disse que não vai. Então ele tem aí esse 1 ano para se recuperar e se recuperar muito bem para jogar na temporada seguinte. Então vocês têm os dois jogadores mais versáteis, os dois estrangeiros mais versáteis na NBA nos últimos anos, jogando numa franquia que ela é famosa por ter jogadores estrangeiros como destaque, além, claro, do San Antonio Spurs. O Mavs, se vocês forem ver, já teve aí Nash e Nowitzki, teve Stojakovic no banco. É uma franquia muito famosa por ter isso, e o Nowitzki é o franchise player há anos, vai se aposentar, e é um jogador que ele é apaixonado pelo Doncic e já tinha tecido diversos elogios ao Porzingis, e agora o Mark Cuban tem os dois jogadores sensação do basquetebol mundial jogando na sua franquia. Os fãs do Knicks estão pé da vida, como eu disse, por conta da troca. Afinal, se livraram aí, ou melhor, perderam o jogador que era a sensação da franquia. O Porzingis, por mais que tivesse lesionado, ele era tido como pilar de possíveis reconstruções do Knicks, algo que o Knicks não fez muito bem. Mas galera, presta atenção, nos jogadores envolvidos nessa troca, pelo menos 60 milhões de dólares foram livrados da folha salarial do Knicks
nessa temporada e nas temporadas seguintes. Vamos lá, 60 milhões de dólares. Isso porque os jogadores que vieram, eles têm essa coisa de contratos já acabando, então são buyouts. Vieram para ir embora na temporada seguinte. O que é muito interessante para o Knicks. É só vocês verem aí os contratos do Tim Hardaway Jr. e do Courtney Lee, que são contratos não muito interessantes para jogadores bons, mas não jogadores decisivos para os contratos que tinham. De um outro lado, aquecendo o mercado, nós temos o Anthony Davis, a possível ida dele para qualquer lugar. Afinal, todo mundo quer o cara. De propostas concretas, nós temos pelo menos 7 franquias possivelmente se mexendo e enviando propostas para o Knicks. Uma delas é o Boston Celtics, que infelizmente teve o seu nome retirado dessas negociações por conta de um Rose Contract, e também o Anthony Davis disse que não é uma franquia que ele deseja jogar. Até aí tudo bem, né? Pode ser que por conta das brigas internas que aconteceram nessa temporada, mas vamos pensar aqui no Rose Contract, que é um contrato que eu vou deixar para explicar para vocês no vlog do Silver, mas a grosso modo cada franquia pode ter um jogador com o Rose Contract, e nesse caso o Celtics tem o Kyrie Irving. Então o New Orleans teria que esperar a temporada acabar para se livrar do Rose Contract do Irving e poder adquirir o Anthony Davis no meio dessa negociação. Eu não acredito que o New Orleans, nesse momento, e com o Anthony Davis já deixando o público que quer uma franquia competitiva, e eu não acredito que o Celtics, no momento que está, abriria mão de grandes jogadores do elenco para poder trazer o Anthony Davis. Eu não acredito que seria algo muito ruim para os dois lados, então não acredito que seja algo que aconteça. Mas, pelo menos 7 franquias, como eu disse. Então vamos lá. Boston Celtics, Los Angeles Lakers, o New York Knicks. Sim, antes do Porzingis ir para o Neves, o Porzingis era envolvido aí num possível nome para ir para o New Orleans numa troca pelo Anthony Davis. E galera, vocês têm que entender também outra coisa. O Porzingis era sim moeda de troca, mas não por ser um jogador descartável. É porque o Knicks precisava se livrar de folha salarial e não tinha ninguém interessante para envolver numa troca e se livrar dos contratos, como eu disse, do Courtney Lee e do Tim Hardaway Jr. Beleza? Então vamos lá. Celtics, Lakers, Knicks. Beleza? Milwaukee Bucks, 76ers, Toronto Raptors e Golden State Warriors. Sim, até o Golden State pode fazer alguma loucura para trazer o Anthony Davis. E também nesse caso, se livrando de alguns contratos meio gordos, meio exagerados, já que é uma franquia cheia de estrelas, cheia de All-Stars da NBA. Então vamos lá, galera. Qualquer franquia que trouxer o Anthony Davis é uma franquia que pode disputar um playoff. Mas ontem, eu voltando de um dos treinos, eu estava conversando com os jogadores do Sub-14 do Corinthians e eu falei o seguinte para eles: galera, vocês não tem que pensar no que vai acontecer agora, vocês têm que pensar no que vai acontecer no ano que vem. Assim como o LeBron James, o Anthony Davis é um jogador que atrai holofotes. Ele levou holofotes para New Orleans, a franquia mais nova da NBA, a caçula da NBA, e era uma franquia que não iria disputar nada. E o Anthony Davis conseguiu trazer essa esperança para a franquia, algo que não tinha em New Orleans. Então agora, qualquer lugar que o Anthony Davis for, é uma franquia sim que irá disputar playoffs. Até aí tudo bem. Mas a franquia que conseguir adquirir o Anthony Davis, ela consegue trazer praticamente qualquer jogador nas próximas temporadas. E por que eu tô falando que tem que pensar no futuro? Porque os free agents na próxima temporada do ano que vem são grandes nomes. Galera, nós temos na free agents do ano que vem pelo menos Al Horford, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kawhi Leonard. Galera, até o Kemba Walker, que apesar que o Kemba Walker é um jogador muito subestimado, ele é um grande armador, é um jogador que faz sim muita diferença onde está jogando. É só olhar o que Charlotte está fazendo, e aí tem uma lista muito grande que eu vou deixar para fazer uma publicação falando melhor de salários e possíveis nomes lá no site, então se liga também no portal Área Restritiva. Mas vamos lá, o que mais tem chamado a atenção da mídia, e eu até fiz um vídeo falando disso,
é o Los Angeles Lakers. Mas eu tenho aí, realmente a possível ida, isso para mim sem sombra de dúvida, por conta da relação do Anthony Davis com o LeBron James, os dois serem atletas do mesmo agente, mas o Magic Johnson ele tá indo um pouco contra ao que ele tinha falado no começo da temporada. Ele disse que não faria loucuras para trazer ninguém. Até aí é algo que eu concordei muito, porque ele disse que iria investir tempo e trabalho nas jovens estrelas. E aí nós temos Lonzo, Ingram, Zubac e Kuzma, beleza? Lonzo, Ingram, Zubac e Kuzma. Esses 4 nomes já foram envolvidos em possíveis propostas para que o Lakers pudesse contar com Anthony Davis. E aí, galera, isso é o que me assusta. Porque seria loucura demais abrir mão de todos os jovens talentos, mais escolhas no draft, mais os veteranos. O Lakers ele tá fazendo várias combinações de propostas para poder contar com Anthony Davis. Por isso que eu acredito que vá sim, já que o New Orleans falou que iria trocar o Anthony Davis pela proposta mais interessante para a franquia, já que seria uma reconstrução do New Orleans Pelicans. E aí, eu só filosofando nessa conversa que eu tive com os atletas do Corinthians, só filosofando aí, eu falei, galera, então vamos lá, tem uma proposta que tem o Rondo, Kuzma, Michael Beasley e Rajon Rondo, além de 2 escolhas no draft, uma em 2021, uma em 2023. Aí o Lakers se livraria de 2 armadores, o Rondo e o Ball. Por mais que o LaVar Ball, se formos dar ouvido para ele, disse que o Lonzo só jogaria em outra franquia caso fosse, por exemplo, o Phoenix Suns, porque ele quer uma franquia onde o Lonzo consiga mais minutos de quadra e o Suns seria uma franquia interessante para isso. E nós estamos falando de um jogador que tem 2 dígitos de média de assistências, então não é qualquer armador. Por mais que ele seja o Lonzo, tenha histórico de lesão, é filho do LaVar, é um bom armador, isso os torcedores do Lakers não podem negar. Mas aí você olha a free agency do ano que vem. Já existem boatos do Kyrie Irving indo para o Lakers na próxima temporada, ele que já disse que não deve nada aos Celtics. E galera, nós temos também o Kemba Walker. Então vamos lá, nós temos o Kyrie Irving, que é amigo do LeBron, pediu desculpas, mas aí vai que ele vá para o Knicks, o que é dito também na mídia, que na próxima temporada o Knicks pode tentar aí Kevin Durant e Kyrie Irving. Então nós temos uma despolarização da NBA acontecendo nas próximas temporadas, porque nós temos muitos jogadores free agents, muitos jogadores bons free agents. Então nós temos aí uma possível ida do Irving e do Durant para o Knicks, uma possível ida do Davis para o Lakers, e aí nós temos ainda Klay Thompson sem saber para onde vai, e eu acredito que se o Anthony Davis for para o Warriors, o Klay Thompson venha para o Lakers, por mais que a mídia diga que o Klay Thompson irá se juntar ao Anthony Davis e ao LeBron James na próxima temporada, e eu acredito sim que se o Lakers se livrar do Rondo e do Lonzo, ano que vem o Lakers deva investir no Kyrie Irving e no Kemba Walker para ter um outro armador de peso para fazer aí um Big Three em Los Angeles novamente. Então galera, vamos lá. Qualquer lugar que o Anthony Davis for jogar será um lugar onde irá atrair novas estrelas. Nós temos o Knicks se livrando de folha salarial, nós temos o Bucks querendo colocar o Anthony Davis e o Antetokounmpo para jogar juntos na próxima temporada, enviando aí no meio toda essa bagunça de propostas o Chris Middleton para o New Orleans. Então muita coisa pode acontecer na próxima temporada, beleza? Eu vou deixar no ar a lista de todos os free agents. A janela de transferência se encerra na quinta-feira e sexta-feira tem basquetebol boletim novamente. Então vamos ficar de olho no mercado, vamos ficar de olho no que pode acontecer, e aí a gente já começa a filosofar sobre o próximo ano da NBA, e aí a gente começa a pensar já nos playoffs da maior liga de basquetebol profissional do mundo, beleza? Sexta-feira também falo da renovação de contrato do Bruno Caboclo com o Memphis Grizzlies, que ele ganhou uma extensão de 10 dias, e são aí os últimos 10 dias para que o Caboclo finque os seus pés em Memphis, beleza? Galera, gostou desse vídeo? Compartilha, se inscreve, comenta aí, porque eu venho interagindo com vocês e vocês sabem disso, beleza? Abraço! Momento.
O que tá doendo? Deixa eu apertar. Melhorou?